sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Michel. Ei! E a gente vai fazer uma nova edição do Clube de Leitura Mikan, que tava parado esses últimos tempos, inclusive, galera, voltou finalmente, porque como eu gosto de sempre trazer um convidado, deu um problema com uma gravação de convidado faz alguns meses, e eu acabei me enrolando pras outras, então foi por isso que demorou. Mas agora estamos de volta, e o livro que a gente vai falar hoje é Objetos Cortantes, que tem aí essa luvinha extra, né, que é da série da HBO, mas a capa original é essa aqui. Tchanã! Eu gosto mais com Amy Adams. É, sim, ela é linda, né? Maravilhosa. Caso você não saiba o que é o Clube de Leitura Mikan, todo mês a gente discute um livro diferente aqui no canal, normalmente livros mais relacionados à cultura pop e tudo mais, e eu sempre trago convidados, é a primeira vez do Michel no Clube de Leitura. É a primeira vez aqui no seu canal. É verdade, não, porque assim, a gente... no seu cenário. É, exatamente, porque normalmente a gente grava lá na casa da Carol, né? Se você não conhece o Michel, tem um canal dele aqui na descrição, que é o Série Maníacos, que é um canal maravilhoso sobre séries. Muito obrigado. Ué, é verdade, é a autoridade de séries aqui no Brasil. E nada mais adequado do que a gente comentar aqui um livro que virou uma série recentemente. Uma série que bastante gente comentou, eu vi que vocês pediram bastante pra eu fazer vídeo a respeito. Então, eu ainda não assisti a série, mas o Michel já assistiu. Então a gente vai falar um pouco da série nesse vídeo também. Como que ele vai ser estruturado? Primeiro a gente vai falar sem spoilers, então caso você não tenha lido ainda, não tem problema, fica tranquilo, porque esse comecinho a gente só vai falar um pouco o que a gente achou, sem dar muitos detalhes do que vai acontecer. Aí, depois da metade do vídeo, quando a gente der o aviso, claro, aí, Michel, spoiler liberado. Aí, bom, que bom. A gente vai discutir o final, vai discutir tudo, vai discutir como foram as mudanças pra série de TV. Legal. E caso você não tenha visto o Clube de Leitura antes, sempre há essa estrutura. Eu vou deixar aqui na descrição o link pros outros episódios. E fica de olho nas minhas redes, porque eu sempre aviso com alguma antecedência qual vai ser o livro. Dessa vez eu avisei meio em cima, mas nas próximas eu vou avisar com vários dias antes pra vocês poderem ler, assim, um mês antes, esse tipo de coisa, pra dar tempo, porque o legal é todo mundo ler junto, né? Claro. E a gente discute depois nos comentários aqui do vídeo. E siga a Mikan no Instagram e Twitter, que ela é uma ótima twitteira, ela é uma ótima instagrameira. Instagrameira? Instagramers? Instagrammer. Então siga. Ok, então o que é Objetos Cortantes? Legal. A história é protagonizada por uma jornalista chamada Camille Pricker, e ela mora ali em Chicago e tudo mais, só que ela vem de uma infância aí no interior do Missouri, lá nos meio oeste dos Estados Unidos. Wind Gap. Isso, uma cidade muito pequenininha, tipo 2.000 habitantes e tudo mais, e ela meio que quer deixar pra trás esse passado dela nessa cidade, só que começa a ter um negócio que suspeitam que possa ser um serial killer por ali. Quando ela recebe a missão, né, do editor-chefe, ó, seguinte, você é de Wind Gap, né, interessante, tá tendo uns lances lá na cidade, então vai investigar. Quando ela é mandada ao Wind Gap, o que aconteceu até então é que uma menina foi assassinada e outra está desaparecida. Isso. Quando ela chega na cidade, a segunda menina, que é a menina jovem, 9, 10 anos, ainda está desaparecida. Exatamente, e aí ela vai lá pra fazer uma matéria, investigar um pouco mais. O chefe dela pensa, como você é local, você vai ter mais acesso, né, às pessoas e tudo mais. E tem outros jornais que conseguiram muito prestígio, o prêmio Pulitzer, porque foram nessas cidades pequenas fazer matérias e tal. Fazer algo mais pessoal, né, algo que ela está ligado. Isso. E os casos de Wind Gap ainda não tinham estourado na mídia, né? Então o editor-chefe dela vê uma porta de, vai lá, eu sei que você não gosta, né? Porque eu não quero ir pra minha cidade natal. Vá, porque se você escrever uma boa matéria e ela tiver um cunho pessoal, vai dar certo. O cara teve a visão. Ele quis usar a repórter dele, mas ele teve a visão. E esse livro é o primeiro da Gillian Flynn, que ela tem uma carreira bem extensa como jornalista. Ela trabalhou, 10 anos como jornalista cultural. E talvez vocês conheçam ela por Garota Exemplar, que foi o livro dela que fez mais sucesso, né? É meio parecido com o que aconteceu com o Dan Brown, né? Dan Brown bombou por causa do Código da Vinci, mas ele tinha escrito Anjos e Demônios antes. Que aliás, é tão bom quanto, até melhor. Eu fico em dúvida qual eu gosto mais. Eu jurava que Anjos e Demônios era depois. Exato, eu acho que chegou aqui no Brasil depois, sim, né? Eu não sei se é isso, mas eu acho que tem muita gente que também, igual você falou, conhece a Gillian Flynn mais pelo Garota Exemplar do que por Objetos Cortantes. Sim, esse livro, se eu não me engano, é de 2006 e o Garota Exemplar é tipo 2012, sabe? Passou um tempo aí entre os dois livros. Garota Exemplar virou filme antes, né? Mas aí agora, como o Objetos Cortantes foi adaptado pra série da HBO, agora bastante gente tem lido também, né? Tem conhecido. E como foi a primeira coisa que eu li dela, eu não tenho como comparar com Garota Exemplar. Eu não li Garota Exemplar também, mas eu tenho muita vontade porque eu adorei o filme. O filme é maravilhoso. O filme é legal porque parece que tem um segundo filme no meio
meio do filme. Legal. Começa um outro filme, porque tem outro ponto de vista, né? E é muito, muito bom. Então você diz aí nos comentários o que você acha. Se você acha que é melhor Objetos Cortantes ou Garota Exemplar, porque a gente já faz esse comparativo na nossa discussão. Boa. Total. Mas aí tá, nossa querida Camille vai lá investigar e tudo. E é complicado, né? Essas histórias que a pessoa tem que voltar ao próprio passado, ver o que tava certo, pode ser que ela não lembre muito bem. Isso sempre dá pano pra manga. Tem até um vídeo que eu fiz aqui no canal que é desse tipo de história, que são histórias que a pessoa tem que revirar o passado, tem que voltar. Tem um livro que chama Todas as Garotas Desaparecidas, que eu achei muito parecido com essa proposta. Provavelmente Todas as Garotas Desaparecidas saiu depois desse, então não é que um copiou o outro nem nada, tipo, mas a história é bem parecida. E eu gosto muito desse estilo de cidadezinha que esconde alguma coisa, que as pessoas têm um moral diferente, sabe? Que você tem que dar uma entendida, porque tudo parece meio errado. E isso é uma coisa legal da Gillian Flynn nesse livro, porque ela desconstrói um pouco do clichê de interior. Pelo menos pra gente brasileira, ou pra mim, a visão que eu tenho do interior é da galera simpática, todo mundo se conhece, tem a Praça do Coreto, que você vai à noite, tem a Único Mercadinho, tem a Arthur Nogueira, a pessoa vai no Guidolin, né, fazer compra. E no caso de Wind Gap, é uma cidadezinha onde todo mundo se conhece, mas existem o lado da corrupção, existem o lado onde os ricos moram e onde os pobres moram, existe a questão de quem tem dinheiro compra o silêncio dos menos afortunados com as coisas ruins que acontecem na cidade. E quando a Gillian Flynn vai te mostrando isso, fala, você tá numa cidadezinha pequena, mas aqui não é mar de flores não, aqui coisas ruins acontecem. Isso é legal, porque pra mim esse foi o primeiro baque que o livro trouxe. A desconstrução do interior, da cidadezinha. Sim. E também da família do interior, né? Porque aquela coisa de voltar pra casa como algo que não é uma coisa positiva, não é uma experiência positiva. Porque a relação que a Camille tem com a família dela é bem difícil. Demais. Na real, assim, ela tem a mãe, tem o padrasto, né? E tem uma irmã mais nova. Meia-irmã. Isso, que é meia-irmã, é filha da mãe com esse padrasto. Mas assim, ela mal conhece essa irmã, ela vai conhecer só quando ela chegar na cidade, praticamente. E a relação com a mãe, que seria a mais importante nesse caso, porque é realmente a mãe que tá lá desde o começo, não sei o quê, é uma relação, no mínimo, doentia. No mínimo. E você nota esse distanciamento porque ela chama a mãe pelo nome, ela chama de Adora. Ela não se refere muito a ela, mãe, ela se refere a ela pelo nome, o que é uma coisa estranha, se chamar sua mãe pelo nome não de mãe, já mostra uma certa frieza ali no relacionamento. Né? Exato. E a própria mãe, logo que ela fala, vai ser difícil, né? Ela fala pra si mesma, né? O livro tá sempre nos pensamentos dela. Então, cara, ficar com a minha mãe é meio ruim, porque assim, ela sempre vai me receber, mas ela vai ficar perguntando quando eu vou embora. Você tá aqui, que bom você tá aqui, filhinha, seu quarto tá ali, mas quando você vai embora? Tipo Até quando você pretende ficar? Até quando vai essa investigação? E aí é exatamente o que acontece. Além disso, tem todo o lado de assim, por que você tá trazendo isso pra cá? Você não vai respeitar essas meninas que teve os crimes e tudo mais? Você quer botar a nossa cidade, esse nome da nossa cidade no jornal, sabe? Vai pegar super mal. Eles querem um pouco blindar a cidade dessas críticas, né? Dessa publicidade negativa. Mas aí temos a nossa jornalista, não sei o quê, que vai cumprir o dever dela e vai tentar pegar aspas de todo mundo e etc. E você acha que o Objetos Cortantes, ele é mais um romance policial, um thriller psicológico? Que nicho você colocaria a história? Porque isso é uma coisa que me pergunta, Michel, Objetos Cortantes, o que é? Eu fico meio em dúvida, talvez seja os dois, na verdade, o romance policial e thriller psicológico. Eu acho que realmente mistura os dois, porque ela não é investigadora, né? Ela não é policial. Mas tem alguns policiais, né? Umas histórias policiais que são feitas por jornalistas. O jornalista vai lá descobrindo e tudo mais. Mas no caso de Objetos Cortantes, eu acho que rola uma mescla muito forte dos elementos da relação da Camille com a cidade, com as pessoas daquela cidade e com as pessoas envolvidas no caso. Então pega muito mais a parte psicológica também. Sim, ainda mais quando a gente começa a ver os traumas dela e você fala, putz, rapidamente você nota que ela é uma alcoólatra. Rapidamente você começa a ver os traumas psicológicos, a gente vai falar mais na parte com spoilers, e você vê que ela é uma mulher quebrada. Ela não é essas protagonistas geniais e seguras dela mesma e que tem insights e dá tudo certo. Pelo contrário, a vida dela é um frangalho. Quando ela chega lá em Wind Gap, ela acabou de ter uns meses no hospital psiquiátrico. Ela tava meio que num rehab ppsicológico, psiquiátrico da vida. Então ela realmente não está bem. Nem um pouco. Nem um pouco. Ir pra lá meio que é meio que assim, a gota d'água pra altas coisas que estavam guardadas virem à tona. Se ela já tava mal, daqui só piora. Então é um livro que realmente, assim, se você tem algum tipo de gatilho, né, pra alcoolismo, mutilação, né,
que as pessoas que se cortam e tudo mais, automutilação. Realmente é um livro que pega bastante nisso, assim, é uma questão que é muito forte. Ele se chama Objetos Cortantes porque ela usa objetos cortantes pra escrever palavras no corpo dela. Então ela é uma pessoa que anda com roupas compridas, né? Ela sempre esconde o corpo porque ele é cheio das palavras que ela escreveu desde a adolescência e tudo mais. Assim, pra mim não foi nada muito chocante, assim, não é uma coisa que eu penso que é um livro muito pesado, mas tem pessoas que têm gatilhos disso, então é sempre bom avisar. Não é uma leitura gostosa, é uma leitura pesada, mas é uma leitura fácil, talvez até por ter apenas 250 páginas. Eu acho que o ritmo que a Gillian Flynn coloca na narrativa é muito bom. Sim. Se você dedicar aí 6 horas de um dia, você mata esse livro numa sentada. É que eu sou de ler devagar, então eu não consigo ter longas sessões de leituras. Eu leio antes de dormir, então já tá um pouquinho de soninho e tal. Mas eu lembro que eu falei, caramba, sabe quando eu não me senti cansado lendo Objetos Cortantes. Sabia que eu me cansei um pouquinho? Você ficou um pouco cansadinha? Eu fiquei. Porque assim, eu acho que o livro ele começa muito bem. Certo. E ele termina, eu não digo o final, assim, tipo as últimas páginas, que eu sei que você me falou isso mais cedo. Tem gente que critica e a gente vai falar disso na parte de spoilers. Corrido, né? Que o final é corrido. Isso, o final é bem corrido. Mas assim, eu acho que o último ato, assim, a parte que leva mesmo pro final, pro desenrolar todo da história, é uma parte que eu me engajei muito, Eu gostei bastante. Eu devorei essa última parte. Muito. Era de madrugada, eu vou ler só um pouquinho. Já vou terminar mesmo, tá curtinho. Mas o meio, assim, do livro, que é a parte mais de investigação, que não anda, que aí tem que ir na casa de não sei quem perguntar, e não sei quem não quer falar, e não sei quem blá blá blá. Eu achei muito chato. Eu tava super interessado em tudo. Nossa. Toda vez que ela tomar um chá com a Jack, ela ia almoçar com a mulherada da cidade, eu tava tentando, assim, pegar, porque isso é um negócio. O livro, ele quer te dar as pistas. Ele tem gente que até acha previsível quem é a pessoa que comete assassinatos. Sim, sim. Pra mim não foi. Eu fiz inúmeras teorias na minha cabeça e não acertei em nada. Eu pensei. Cogitei. Aí depois eu. Não. Difícil, Aí eu. Talvez. Aí, não, nem a pau. Ok. Eu descartei muito rápido porque na minha mente eu tentei levar como se fosse algo real. E se você pegar o padrão, se você pegar a história dos serial killers no mundo, não se encaixa com a pessoa do livro, né? Então foi por isso que eu fiquei... Mas não vamos... Olha lá, tô querendo dar spoiler, Depois a gente dá spoiler. Eu tô querendo dar spoiler. Uma crítica que eu tenho a esse livro também é a parte do jornalismo. Eu tô um pouco cansada das histórias que romantizam o jornalista bêbado, largado e não sei o que lá. Tem bastante. E eu entendo que, nesse caso, ela tem motivos que não só ser jornalista pra ser desse jeito. Mas isso me cansa um pouco. Então, assim, toda hora a gente, tipo, nossa, acordei de manhã e abri uma vodka. Véi! Calma, cara. Como você passa o resto do dia. Se eu tomo uma vodka de manhã, eu tô morto. Quem é em Mad Men? Vai ver os caras em Mad Men tomando uísque no meio do dia. O cara chega, tipo, 10 da manhã, pega um gelo. Como funciona isso aí? Se eu tomar uma bicada de uísque no meio da tarde, eu capoto no sofazinho, tô inútil. Tipo isso. Então, esse tipo de coisa me dá um pouco de aflição, assim. Não acho que estraga o livro pra mim, mas toda vez eu, tipo, que saco, de novo o jornalista bêbado, sabe? Que é um dos estereótipos mais comuns, assim. Só faltava ela, tipo, ficar fumando cigarros, tipo, na máquina de escrever, tipo, pra, tipo, nossa, jornalista. Mas ao mesmo tempo também tem coisas legais, por exemplo, tem as matérias que saem no livro, ela tem os textos que ela manda pro chefe e tal, e os textos são bem padrãozinho jornalístico, que é legal. E isso deixa claro, né? Que ela não é das melhores jornalistas. Não, ela é tipo uma repórter bem média. Medíocre, E isso é legal, porque o texto que tá é tipo um texto bem assim, se eu tivesse com muita preguiça, eu faria um trabalho tipo esse, sabe? É legal porque a Gillian Flynn, como ela é jornalista, ela deve ter pensado exatamente isso na hora de fazer, sabe? Então você tem as matérias, você tem a citação e no livro você vê exatamente quando a pessoa falou aquilo e como ela usa depois na matéria a citação. Então é legal comparar isso. Essa parte de jornalismo, assim, apesar do estereótipo que eu não curto, eu gostei da maneira como ela faz os textos, sabe? Sim. Então, Michel, antes da gente ir pra parte de spoilers, discutir mais ao fundo os personagens, o assassino, tipo, o que tá acontecendo, vamos só dar um veredito aqui pro pessoal que ainda não leu. Vale a pena? Vale muito a pena. Se eu fosse a Gillian Flynn, eu teria muito orgulho de esse ser o primeiro livro da minha carreira. Eu acho que é uma leitura boa, inteligente. As revelações do final do livro são bem legais, bem diferentes. Eu já vi filmes, séries de investigação e ela conseguiu trazer algo realmente diferenciado pra trama dela, pra narrativa. Recomendo pra caramba. Eu também acho, é realmente muito legal. Apesar desse meio que eu achei meio lento e tudo mais, não tem problema
problema quando o livro é desse tamanho. Exato. Ele tem tipo 250 páginas, 251, sei lá, é muito curtinho. Isso realmente, que nem o Michel falou, você lê num dia, se você tiver com um dia livre, assim, meu, você leva e você acaba ele super rápido. Então, mesmo as partes que são devagares, elas não vão durar, tipo, mais do que 10 páginas, sabe? É muito de boa. E como eu falei, eu adoro esse tipo de história de você revisitar o passado e tudo mais, então super recomendo. Agora, Michel, vamos pra parte de spoilers. Ufa! Então, a partir daqui, caso você não tenha lido o livro ainda, tome cuidado, porque Tá avisado. boa parte da vantagem de você ler ele é você descobrir as coisas. Então, tem alguns livros que eu não ligo dos spoilers, mas esse eu acho que se eu tivesse levado spoiler, eu teria estragado pra mim. Então, começando por Adora. Cara, que mulher louca! Demais. É muito estranho tudo, assim, tipo, a relação dela com a Camille é muito estranha. E a maneira como ela tem a relação com as filhas, assim, tipo, é muito doentia. Eu fico pensando, tipo, cara, existem pessoas que crescem em ambientes assim, tá ligado? Será? Não apenas existem, eu acho que a Adora tem uma doença, né? Sim. Agora esqueci o nome dela, Munchausen por procuração, alguma coisa assim. Em inglês é tipo by proxy. Que é uma doença em que existem os dois lados dessa doença. Tem o lado da pessoa que ela se finge estar doente pra ter tratamento, pra ter atenção. Sim. E tem o lado que é o que a Dora faz com as filhas dela, que é você deixar a criança de propósito doente pra ela precisar de você e você cuidar dela. E então, é o que ela fez com a filha, a segunda filha dela, Miriam, né? E ela tentou fazer com as outras filhas também. Sim. Quase conseguiu. A Miriam morreu disso. No final das contas, ela não sobreviveu a tanto de veneno que a Dora deu pra ela. A Ama... O lance da Ama é que a Ama é diferente. A Ama é uma criança que ela é muito inteligente. No livro ela tem acho que 13 anos, se não me engano. Ela é uma criança. Mas ela teria o QI de uma pessoa mais velha. Tipo, Sim. Ela tem uma inteligência que ela já deveria estar no último ano de escola. Tipo, um negócio assim. Ela meio que aceita isso. Ela tem a ciência que ela está sendo envenenada pela mãe, mas ela, ao mesmo tempo, ela quer ter esse carinho, essa atenção da Dora. Então, ela é meio que um acordo velado ali. Eu deixo você me envenenar, eu deixo você me fazer de sua bonequinha. Isso, mas ao mesmo tempo também eu vou fazer as minhas coisas aqui. Sim. E as coisas que ela faz são complicadas. Exatamente. A Ama, ela é ao mesmo tempo, né? Em casa, ela é a bonequinha, ela é chorona, ela, tipo, faz birra, não sei o quê. Mimada. Mas aí na rua ela é, tipo, mano, ela tem 13 anos e... Satanás na rua, de Wind Gap. Tipo isso, ela faz bullying no colégio, bullying pesado, tipo, chegam a falar no livro, né, que ela agencia as amigas dela pra transar com os caras, tipo... Ela é a líder. É bizarro, assim, e aí ela usa drogas e, tipo, tá tudo errado, sabe? Tudo errado. No livro eu acho que fica mais claro do que na minissérie. No livro a Ama é uma menina muito vulgar e muito... Ela, mesmo ela sendo nova, o livro deixa claro que ela já tem corpo de mulher. E ela usa a sensualidade dela pra conseguir as coisas, pra provocar os meninos, e ela usa ficar conscientemente, né? O tempo todo. E ao mesmo tempo, as amigas que ela controla, que ela manipula, também querem estar nessa vibe dela. E tem até o capítulo lá que ela meio que manipula a irmã dela nas drogas, né? Vão ter a noite de droguinha, não sei o quê. Uma criança manipulando uma adulta pra você ver como a Ama realmente é inteligente. E funciona muito. Total. E acho que até porque tem essa relação das duas, acho que, tipo, a Ama, ela sabe que ela é desejada e ela sabe manipular. A Camille, ela é o lado manipulável. Então ela até fala, porque quando ela era adolescente, ela também transava com um monte de gente, usava, tipo, bebia, usava drogas, não sei o quê. Só que o que ela fala é que era meio que assim, ela fazia isso pra ter o afeto das pessoas. Ela então, tem tipo, é meio que assim, cara, se você tá querendo, eu dou, sabe? Isso era uma coisa que ela usava pra conseguir se fazer desejável ali e tudo mais. No caso da Ama é meio que o contrário. É assim, você tem que se jogar aos pés pra mim, sabe? Que são duas maneiras de usar as pessoas, né? Sim. Só que nesse caso, a Camille é influenciável pela Ama. E é muito louco de você pensar, a mulher com 30 e poucos anos, tipo, caindo na irmã de 13. E a Ama, ela tem uma visão de controle muito interessante, né? Ela diz, se você deixa alguém fazer algo com você, mas é porque você deixou, então na verdade, a pessoa tá fazendo algo com você, mas você tem controle sobre ela porque você permitiu. E isso é um pensamento que a Camille tem também quando ela perde a virgindade novinha, e ela tá meio bêbada, meio desacordada, ela tem sei lá quantos anos ela tinha. E foi um estuprão aquele. Foi 3 caras do time de futebol em cima dela. Ela era super jovem e tal, totalmente estupro. Mas aí quando ela discute com o policial lá no diner, ela fica ofendida quando o cara fala, você foi estuprada. Ela fala, não, eu não fui estuprada, eu permiti. Eu tava desacordada e tal, mas eu permiti, eu queria. É um diálogo muito louco esse lance do estupro, porque você fica, claramente, foi um estupro, mas ela não consegue enxergar dessa forma. Isso, ela não quer ser vítima.
porque se ela se enxerga tipo, como eu fui estuprada, ela não tá admitindo que ela foi uma vítima, exatamente. Ela não tá... ela perde o poder que ela achou que ela tinha. Sim. Que na real, tipo, é como eu vou usar o meu corpo, sabe? Sim. Só que nesse caso, não, cara. Ela tava numa posição completamente vulnerável e tudo. E é meio que o que a Ama pensa, assim, também. Ela vai dar a dica pra Ama. Então, você só tem 13 anos. Fica vai na com calma. miúda. Não precisa deixar as pessoas fazerem as coisas com você. Ela, mas eu quero. É meu corpo. Eu faço o que eu quiser. Exato. Não, e o lance também da automutilação da Camille, eu não sei que tipo de pesquisa Gillian Flynn teve pra esse assunto, mas é muito sensacional como ela consegue transmitir a necessidade de uma dor física pra cancelar uma dor emocional. E também tem uma relação da Camille com as palavras que ela corta no corpo dela, que de inúmeras vezes no livro ela fala que ela sente a palavra pulsar ou acender, dependendo da situação que ela está vivendo. Ela tá desconfortável, então ela fala que ela sente a palavra feia, suja, pipocar, assim. É muito louco. E ela tem todo tipo de palavra escrito lá. Mas eu reparo que muitas são negativas, né? Tipo, acho que as que pulsam, assim. Sim, tem várias coisas negativas. Ela nunca escreve nome próprio, né? Ela fala que ela não escreve nome de pessoas, mas ela faz várias palavras com muito significado. É como se fossem tatuagens, né? Que tem significados, Sim. mas algo permanente. E ela tem o círculo que eu acho muito louco, que é o círculo que não tem nada escrito. E isso é muito louco porque é como se fosse o último refúgio dela, sabe? Meio que assim, eu não alcanço aqui. Não alcanço nas costas. Tipo, porque ela escreveu no corpo inteiro, tipo, tudo, assim. Tem uma galera que assistiu a série e ficou enchendo o saco. Porque ela tem nas costas, mas ela tem aquele espacinho que ela não alcança. Como é que ela conseguiu escrever coisas nas costas dela? Isso não fica claro, mas eu imagino que com um espelho, sei lá, deve dar. Talvez, assim, é que na série talvez esteja com a escrita bonitinha, mas eu imagino que ia ficar tudo cagado, sabe? Não, escrito, tá. assim. Na série é bem feito, é meio cagado também, é tudo meio tortinho. Então, aí tipo, você vai fazer nas costas, dá pra fazer, gente, só que fica torto, né? Sim. E ela tem realmente esse círculo, assim, que é o refúgio, né? E é muito forte quando, depois que dá toda a loucura no final do livro, ela vai, tipo, em um acesso, assim, ela pega e rasga, ela nem escreveu nada, ela, tipo, rasga aquilo, sabe? Não, por isso que eu acho que Objetos Cortantes tem um final trágico. É um final trágico porque você vê a Camille realmente, a forma como ela descreve quando ela descobriu tudo, e ela tá lá na casa do editor-chefe dela, meio que no refúgio, e ela consegue achar o último espacinho em branco, que ela tá prestes a rasgar o próprio rosto, que é o único lugar agora no corpo dela onde tá livre, é desesperador você ver isso, é desesperador. Total. E o livro meio que acaba assim, ela é derrotada, completamente derrotada. Então por isso que eu acho que a galera que às vezes comenta que pode ter uma continuação da minissérie, a Gillian Flynn já deixou claro que ela pensa em fazer Objetos Cortantes 2, escrever o livro Objetos Cortantes 2. Sim. E se ela escrevesse, acho que a HBO faria mais uma temporada de Objetos Cortantes. É, capaz. Mas aí será que nessa mesma cidade, pra ela voltar pra Wind Gap, pra mais alguma coisa? Eu acho que o Wind Gap, não sei, eu acho que o Wind Gap já era. Não sei por que ela voltaria ao Wind Gap. Mas a personagem da Camille, né? Essa pessoa destruída e tudo mais. Nossa, esse pesadíssimo, cara. Foda. Porque ela acaba o livro, assim, meio que criança de novo, né? Tipo, sendo cuidada. Sendo cuidada pelo chefe. E, tipo, a esposa do cara escova os cabelos dela, sabe? É uma coisa bem de criança mesmo. Total. Tipo, minha mãe não escova meu cabelo desde que eu devo ter, sei lá, uns 6 anos de idade. Tipo, então, assim, você pensa nisso, sabe? Claro. Uma pessoa, sei lá, desde a adolescência pelo menos, não é uma pessoa que tem os cabelos escovados pela mãe. E ela é uma pessoa que nunca teve isso, né? Porque a Dora só cuidava de quem tava doente, por coisas que ela causou, na real. E falando na Dora, isso dela só cuidar de quem tava doente, não sei o que, meio que foi o que salvou a Camille, apesar de ter destruído ela, mas pelo menos salvou da morte, né? Porque quando ela ficava doente, ela não gostava muito de, tipo, era meio não me toque, sabe? E foi o que salvou ela no final, né? De ser envenenada até a morte. A mãe dela fala, né? Você era muito difícil, você podia ser boazinha igual a Miriam, não sei o quê. E a Camille, ela se sente, ela é tão baixa autoestima que ela se sente culpada pela morte da irmã e ela acha que ela deveria ter morrido na irmã. E a própria mãe acha isso também, né? A minha é a favorita. As conversas da mãe são muito loucas. Tipo, do nada, assim, a mãe tá lá, vamos tomar um drink. Aí fala, agora eu sei porque eu não te amei. Eu nunca te amei. Que isso, moça? Como assim? Tipo, cara, que mãe fala isso pra uma filha? Isso é muito bizarro, mas é totalmente a Dora. Então, assim, morreu a irmã mais nova, né? A Marian. Mas, assim, ela morreu e a Camille era adolescente. Passou a mãe, assim, em depressão, que ela, tipo, teoricamente, ela tava... Isso, assim, a gente vê da visão da Camille, né? Mas a Camille, meio que, quando ela é adulta, ela acha que a mãe só tava fazendo frescura. Não sabemos, entendeu? Pode ser que ela realmente estivesse com depressão, mas, basicamente, ela ficou lá no quarto, recebendo visita, e a filha não podia entrar no quarto. É muito louco,
velho. É uma relação muito distante. Demais. É muito doentio. Essa é uma outra coisa também que a Gillian Flynn faz muito bem, que é transmitir esse relacionamento doentio entre mãe e filha. E tem alguém mais banana no mundo que o Alan? Nossa, que cara. Puta vida, ele é muito banana. Porque, beleza, o Alan não matou ninguém, não envenenou ninguém, mas ele era conivente com tudo. Sim. E a Ama, a filha dele, ele sabia que a Dora tava envenenando a filha dele. Será que ele sabia? Sabia. Ele é conivente com tudo. Banana sacana, esse Alan aí. Cara estranho, Nossa. né? Tipo, realmente. E depois que ela foi presa, né? Que a Dora foi presa, ele continuou escrevendo cartinha, né? Ele tipo, se mudou. Ele se mudou lá de Windgap pra morar perto da prisão pra ficar ali visitando a Dora. Mas ó, falando em prisão, e a parte policial, assim, porque a gente tá falando muito aí da Ama, da Dora, não sei o que, da irmãzinha que morreu. Mas e as meninas que foram sequestradas e mortas? Eu achava desde o começo que não era a Dora que tinha pego. Eu achava que a Dora era cúmplice, na verdade. Porque tem várias coisas, tem várias pistas que eles dão, que a Gillian Flynn dá no livro, que é pra você realmente não ter a Ama como alvo. Quando ela fala que precisa de muita força pra tirar o dente das pessoas, porque os corpos, né, não tem dente. Quando fala que alguém com muita força precisaria ter movido o corpo lá da segunda menina e deixar lá no meio da cidade, na janelinha. Ela é muito esperta em tirar a Ama do seu grupo de aposta ali de quem é assassino. E eu caí nessa. Ela conseguiu, ela me deu um balão. Sacana, eu sacana. Eu tava achando que o xerife era o assassino com a Dora de cúmplice. Olha, já pensou? Era essa a minha... Isso ia ser da hora, né? Até porque ele tem essa teoria de, não, tem que ter sido alguém de fora da cidade. Isso, ele fica então já também. queria tirar as suspeitas. Sim. Então, por exemplo, ele tem essa suspeita, mas aí a Ama, como ela tem esse poder social na escola, né, entre os jovens ali, ela é a primeira a taxar o John Keane de assassino, né, que é o irmão mais velho de uma das meninas mortas. E ela fica, tipo, chamando ele de assassino, tornando o menino um ostracizado, assim, socialmente. Tipo, cara, você é um assassino, você não vai dar rolê com a gente. Pra também se safar, né? Claro. Porque assim, olha só como é óbvio que ele matou a irmã. Eu que não fui, né? Foi ele. Tudo menos eu. Aí, tipo, no começo, eu achava que a maneira como a Ama era apresentada era muito caricatura de menina má, não sei o quê. Mas isso foi melhorando. E foi, acho que foi mais nessa parte que eu comecei a gostar mais do livro, quando foi mostrado o lado mais gente dela, né? Então, assim, beleza, ela é super ruim, ela enfia o pirulito no cabelo, tipo, da irmã. Então, mano, isso é muito caricatural, sabe? Muito, tipo, velho. Muito mean girl. Só que aí depois tem um outro lado, de, tipo, ela ir e... não, então pega esse baseado aqui, sabe? Tipo, vai te fazer bem. E meio que assim, tentando ser legal. Aí, não, vem pro rolê, não sei o quê, dá um beijo de língua aqui na sua irmã. Tipo, é estranho. Muito. Mas meio que mostra um lado mais legal dela, sabe? Que não é legal assim, mas é mais humano, sabe? É menos caricatura. Nessa parte eu já pensei, talvez então não seja ela, sabe? Talvez ela não esteja tão envolvida. E talvez essa seja uma história de tipo, as coisas não são tanto o que parece. Essa menina aqui é claramente uma vilã, talvez não seja. Isso. Só que é aí que ela pega a gente. Exato. Né? Esperto. Muito bom, muito bem escolhido. Eu acho que a parte mais que entrega como a Ama é e não sei o que, é a parte que ela fica lá observando a porca sofrer, né? Que é, acho que é meio que assim, uma criança que gosta de sofrimento, isso. Tá ligado? Eu já vi que ali tem um ladinho psicopatinho dela florescendo. Só que é uma parte que, como você tá nesse momento caricatura dela, você meio que ignora, sabe? Meio escroto, nossa, ela puxa o cabelo, ela faz bullying no colégio e ela gosta de ver porcos sofrerem. Ela é tipo Joffrey, tá ligado? Tipo Joffrey. Então, assim, na hora eu não tava, tipo, dando tanto valor pra isso. Mas aí quando você vê lá no final, big picture, assim, faz mais sentido mesmo. Falando em final, o que você achou do final, Michel Arouca? Olha, isso é legal, né? Eu acho que eu nunca tinha lido um livro assim, que você tem resolução em 2 páginas, no epílogo, né? Foi uma coisa muito nova pra mim, foi realmente muito pá! Na minha cara. Só que eu gostei pra caramba. Quando eu li, falei, caraca, peraí, a Ama matou as amiguinhas com a ajuda das outras amiguinhas pra pegar o dente e fazer a casinha dela com chão de mármore igual da mãe, usando o dentinho como se fosse... Mármore não, marfim. Como se fosse o marfim da casa que ela morava. Caraca, isso é muito genial. E tem várias indicações, né, ao longo do livro. Você vê a obsessão da Ama com essa casa. Sim. Que no começo eu achava que era uma coisa muito desse papel que ela fazia de bonequinha, tipo, eu sou a criancinha da minha mãe, não sei o quê. E depois ela comenta
que não tem marfim. Tipo, que pena, marfim. Hoje em dia é ilegal, tem que matar os elefantes, né? Não dá. Que pena, porque você não arranja em lugar nenhum marfim. Só que aí... Eu nem pensei em nada disso. A casa é uma réplica perfeita. Então, como que ela ia fazer o piso de marfim do quarto da mãe dela? Que é a coisa mais importante do mundo pra ela. Precisa de alguma coisa que pareça marfim, né? Botou o dentinho das amiguinhas lá. Cara, é muito louco. E eu gostei muito dessa... Como a gente falou mais antes agora nessa parte de spoilers, né? Ela, ao mesmo tempo que tem esse contrato não dito com a mãe dela, de eu me finjo de criancinha, você se finge de minha mãe, tipo, enquanto eu tô doente, tá tudo bem. Também tem a coisa de, tipo, ela quer a atenção exclusiva da mãe. E ela não tolera o resto, assim. Então tem a irmã que morreu, mas beleza, ela morreu, tá? Mesmo assim, ela já meio que odeia, né? De ser a substituta da irmã que morreu. Aí chega a Camille, e eu acho que ela maltrata a Camille meio que por isso, porque ela não quer dividir a atenção com a mãe. Só que ela vê que a mãe não gosta, tudo bem, então eu posso gostar dessa pessoa. Não, e isso é a motivação da Ama, que não fica muito claro na minissérie. Por que ela mata as amiguinhas? Porque ela nota que a mãe começa a dar mais atenção pra elas. E ela fala, peraí, você tá descumprindo o nosso trato. Você vai me envenenar, mas você vai dar atenção pra mim e só pra mim. E é por isso também que ela mata a outra menininha depois que a Dora vai presa, leva a culpa, ela se muda com a Camille. E ela mata a vizinha também, porque ela vê que ela começa a rolar ali uma amizade da Camille com a nova menina. Que legal, você é jornalista, também quero ser jornalista. Peraí, não, você não vai ficar de papinho com a minha irmã não, filha, que é só eu. E ela sente a falta de ser cuidada também. Ela quer que a Camille cuida dela igual a Dora cuidava. E ela começa a se oferecer, né? Tipo, meio que assim também. Tipo, eu tô febril, você tem que me dar banho e não sei o que lá. É muito louco isso, né? Demais. Tipo, e apesar de eu entender as críticas da galera de tipo, não, é muito corrido esse final e tudo, eu não sei, eu acho que até a parte que foram revelados os dentes, eu acho perfeito. Porque, tipo, é pra ser uma coisa meio final de livro mesmo. Porque pensa, se a Dora tivesse sido presa, faltassem 100 páginas pra acabar o livro, você ia ter total certeza de que ela não é culpada. É legal. Eu não tinha parado a pensar nisso, mas tem toda razão. Inclusive, na minissérie, ficou um pouco confusa essa questão, porque ela acaba com a Camille encontrando os dentinhos na casa de boneca, a Ama aparece na porta e fala, por favor, não diga a mamãe, please don't tell mom. E acaba a série. Não tem o epílogo. Só que o epílogo tem numa cena pós-créditos. E muitas pessoas desligaram o episódio depois que a Ama fala, please don't tell mom, e perderam ela. E assim, são flashes. Eles tentaram fazer meio que negócio meio de última hora igual do livro. Então mostra a Ama enforcando as amiguinhas em flash de 5 segundos. Menos 3 segundos. Pá. E assim, é legal. Mas nossa, ao mesmo tempo, tem gente que não viu. A gente foi gravar o podcast e o Bruno falou, mas que cena pós-crédito? Não, calma aí, eu preciso ver agora. Nossa, tipo, só o negócio mais importante da série. Mas aí acabaria da forma que você falou. Ela encontrando os dentes, pum, acabou. Você consegue presumir qual é que é o negócio. Tipo, não precisa dar explicação, né? Assim, eu gostei que teve a explicação, também. Porque, né, é legal saber. Mas talvez se tivesse terminado na parte que encontra os dentes... Que é como... eu acho que você seria a produtora da minissérie. Ela fala, né, são 56 dentes. Aí você faz as contas pra ver quanto que são 56, sabe? Que tem, tipo, das crianças, aí tem da menina que só tirou 6 dentes dela e tudo mais. Então, sabe, dá pra fazer umas coisas assim. De, tipo, se tivesse acabado naquela parte. Sim. Já que a gente tá falando da minissérie, Michel, e aí? Tem mais alguma grande diferença? Eu não assisti ainda, então não sei. Eu achei a adaptação da HBO muito fiel. Ficou muito bom mesmo. Tem como é o Jean-Marc Vallée que faz, ele trouxe uma questão de Big Little Lies, que é o mesmo diretor de Big Little Lies, que ele trabalha um pouco algumas coisas que ele mistura memória com alucinação, que às vezes até parece fantasma, sabe? Às vezes a Camille tá ali na casa dela e ela vê a irmã dela morta e você acha que é fantasma, mas é ela lembrando. E ele não explica isso, você precisa presumir as coisas. Então ele é muito inteligente. Tem, eu acho que um episódio só que eles colocaram na minissérie, que é algo que não tem no livro, que é um dia que tem um churrasco lá na casa da Dora, que ela chama a cidade inteira, que é um feriado da cidade. Então o churras da Dora não tem no livro. Nessa parte eles colocaram mais. Mas no geral eu achei muito, muito bom. Amy Adams com certeza vai estar na corrida do Emmy pro ano que vem. Ela está brilhante como Camille Prickers, está sensacional. Todo mundo do elenco, a menina que faz a Ama é gênia, que faz a Dora, atriz também, veterana, muito boa. Então eu recomendo muito. Por favor, assista. Preciso assistir. Miriam, Mikan, assista. Eu ia assistir antes da gente gravar, mas não deu tempo. Mas realmente é uma série que eu vi o pessoal elogiando pra caramba. Quando a HBO faz essas minisséries, sempre são muito legais, né? Depois de Big Little Lies eu fiquei tipo... É muito bom.
Então diga aí nos comentários o que você achou de Objetos Cortantes, seja do livro, seja da série. Diga aí o que você gostou mais. E se você conseguiu adivinhar quem era o assassino no começo, não vale mentir. Tô de olho, não mente não. Vai conhecer o canal do Michel e fica de olho porque em breve eu vou revelar qual vai ser o livro do mês que vem. Um beijo e até a próxima.